Olá, bom dia. É muito bom a gente estar aqui de novo para começar nosso dia estudando a palavra de Deus, nos aproximando de Deus, conhecendo melhor esse Deus tão maravilhoso que nós temos. Hoje é quinta-feira, nós estamos nos aproximando do fim do período dos 10 dias de oração, desse projeto tão especial. E hoje eu queria lembrar vocês, antes da gente começar a nossa leitura e partir depois para o estudo da Bíblia, que você continue orando por aquele seu amigo de oração, por aquela pessoa especial por quem você tem orado, pensou nesses dias anteriores, para que em breve ela possa estar conosco na igreja. A gente vai ter uma programação muito especial em cada uma das igrejas, sábado de manhã, e também no sábado à tarde a gente tem o fechamento aqui desses 10 dias de oração com um evento distrital lá na Igreja Central. E seria muito bom que tivéssemos muitas visitas nesse momento, para que elas possam conhecer um pouco da nossa igreja, da nossa comunidade e nos aproximarmos delas como um todo. Depois a gente vai ter mais para frente, a gente está chegando próximo da Semana Santa, também um outro momento muito especial. Os preparativos já estão acontecendo em todas as igrejas do distrito, e se Deus quiser também vai ser uma bênção, não só para a nossa igreja, mas para todas essas pessoas que ainda não conhecem sobre a palavra de Deus. Pois bem, antes da gente começar com a nossa primeira oração, eu gostaria de ler o que hoje é o texto que finaliza o capítulo sobre a oração do Pai Nosso. Então, no livro Maior Discurso de Cristo, o capítulo A Oração do Senhor conclui com a última sessão da oração do Pai Nosso, que diz: Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Lá em Mateus 6, 13. E amanhã e no sábado nós faremos uma outra leitura programada aí para esse momento da manhã. Mas essa sessão diz assim: a última, como a primeira sentença da oração do Senhor, faz-nos volver para o Pai, que se acha acima de todo poder e autoridade e todo nome que se nomeia. O Salvador contemplou os anos que se estendiam diante dos seus discípulos, não como haviam sonhado ao brilho da prosperidade e da honra mundanas, mas obscurecidos pelas tempestades do ódio humano e da ira satânica. Por entre os conflitos e ruína nacionais, os passos dos discípulos seriam rodeados de perigos e seu coração muitas vezes oprimido pelo temor. Eles veriam Jerusalém reduzida à desolação, o templo arrasado, seu culto para sempre acabado, e Israel disperso por todas as terras, quais náufragos em uma praia deserta. E Jesus disse: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Mas os seguidores de Cristo não deviam temer que sua esperança ficasse perdida ou que Deus houvesse abandonado a terra. O poder e a glória pertencem àquele cujos grandes desígnios avançam ainda, não entravados rumo à consumação. Na oração que exprime suas necessidades diárias, os discípulos de Cristo foram guiados a olhar acima de todo poder e domínio do mal, para o Senhor, seu Deus, cujo reino domina sobre todos, e o qual é seu Pai e seu amigo eternamente. A ruína de Jerusalém era um símbolo da devastação final, que assolará o mundo. As profecias que tiveram seu cumprimento parcial na queda de Jerusalém têm aplicação mais direta aos derradeiros dias. Encontramo-nos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. Acha-se diante de nós uma crise, como o mundo jamais presenciou.
E quão doce nos é, como aos primeiros discípulos, a certeza dada de que o reino de Deus domina para sempre. A sequência dos acontecimentos por vir está nas mãos de nosso Criador. A majestade do céu tem a seu cargo o destino das nações, bem como os interesses de sua igreja. A todo instrumento na realização de seus planos, como a Ciro na antiguidade, diz o divino instrutor: eu o cingirei, mesmo que você não me conheça. Na visão do profeta Ezequiel, sob as asas do querubim, havia a aparência da mão de uma pessoa. Isso deve ensinar aos servos do Senhor que é o poder divino que lhes confere êxito. Aquele que Deus emprega como seus mensageiros não devem pensar que a obra divina depende deles. Não é permitido que seres finitos carreguem esse peso de responsabilidade. Aquele que não cochila, que atua continuamente pelo cumprimento dos seus desígnios, há de levar avante a sua obra. Ele embargará os propósitos dos ímpios e confundirá os conselhos dos que tramam maldades contra o seu povo. Aquele que é o rei, o Senhor dos exércitos, senta-se entre os querubins e por entre as contendas e tumultos das nações, guarda ainda seus filhos. Aquele que reina nos céus é o nosso Salvador. Mede cada provação, vigia o fogo da fornalha que há de provar cada um. Quando forem abatidas as fortalezas dos reis, quando as flechas da ira penetrarem o coração de seus inimigos, a salvo se encontrará seu povo em suas mãos. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. E assim conclui-se o capítulo sobre a oração do Pai Nosso. Que belo capítulo, né? Esse é um livro que eu recomendo que vocês leiam e releiam, que é o livro Maior Discurso de Cristo. Um livro lindíssimo, riquíssimo, que pode até nos enganar pelo seu tamanho. Mas nesse capítulo final é destacado, né, essa importância da proximidade da volta de Jesus. E um detalhe, né, ou dois aqui. O primeiro deles, a pregação do evangelho não depende de cada um de nós. Não depende da nossa ação. Não depende das nossas lives pelo canal da igreja, não depende do tanto de estudos bíblicos que a gente dá, não depende da Novo Tempo, não depende da internet, não depende de nada. Porque se nós não pregarmos, as pedras vão falar. Isso é uma coisa que vai acontecer e ponto, independente da gente fazer ou não. Agora, fazer esse trabalho é um privilégio, é uma dádiva que Deus nos dá, de pregar da palavra dele, pregar sobre uma graça maravilhosa, sobre um evangelho transformador. E esse evangelho, essa graça, tem a ver com um reino que vai existir pela eternidade e que Deus está no controle de tudo para que isso se cumpra. Agora, nesse momento, meus amigos, a gente vai fazer a nossa oração inicial. Nós vamos orar. E não se esqueça, se você tem algum pedido, algum agradecimento, coloque lá no chat e a gente vai orar, vai ler aqui no final. Eu queria, nessa manhã, que as nossas orações, ou essa oração, desculpa, que essa oração inicial fosse aqueles que estão adoentados, acamados, e também por aqueles que estão em luto, né? A gente acho que deve orar aqui por semana passada no São Bento, desculpa, no São Luís, a gente teve uma família que está enlutada, o irmão Cícero faleceu, e nessa noite o pai do irmão Kleber lá da Central faleceu, e eu acho que é muito oportuno que nós oremos pelas famílias enlutadas para que Deus conforte o coração de cada um deles. Vamos orar? Querido Senhor, amado Deus, nós estamos felizes por continuarmos aqui mais um dia,
no início da manhã para termos um contato especial contigo. Senhor, nesse dia, nessa quinta-feira, a gente ora em especial por aquelas pessoas que estão enlutadas. O Senhor sabe como está o coração de cada um delas, esses familiares e amigos daqueles que se foram. Senhor, nós temos a certeza que as pessoas descansam no Senhor, como o Senhor disse sobre Lázaro, que elas dormem, para que um dia elas possam acordar na primeira ressurreição, vendo seus queridos e vendo a Ti. Que a gente confie nessa certeza e que essa certeza conforte o coração de cada um. Também, Senhor, nessa manhã nós pedimos por aqueles acometidos com alguma doença, seja ela grave, seja ela uma doença simples, passageira, mas que nos incomoda. Que o Senhor esteja com cada um, que a sua mão poderosa se estenda sobre eles, eles possam sentir o seu carinho, seu cuidado, seu abraço. Nos dê, Senhor, também um bom estudo da Tua Palavra, que o Senhor ilumine a nossa mente ao ouvirmos a Sua Palavra a nós. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos, hoje eu queria convidar vocês para abrirem a Bíblia no livro de Miqueias, lá no capítulo 6. O livro de Miqueias é um livro muito importante, ele é o 6º livro, né, dos 12 profetas menores da Bíblia. A gente tem uma seção dos profetas menores que vai ali, engloba o livro de Oséias, livro de Jonas, livro de Naum, Sofonias e etc., até Malaquias, o último livro do Antigo Testamento no grupo de livros do cânone cristão, né? O cânone judaico não acaba em Malaquias, acaba com o livro de Crônicas, então é um pouquinho diferente, isso a gente conversa em outro momento. Mas esse pequeno livro aí profético do Antigo Testamento, ele é caracterizado por algumas coisas, né? Principalmente pela condenação, né, de Israel por explorar as pessoas vulneráveis. O livro faz denúncias fortes aos governantes, aos chefes, aos ricos, né, das cidades de Jerusalém e também de Samaria, as capitais. A situação era a seguinte: eles estavam roubando o povo através de mentiras, de língua enganosa, armadilhas, fazendo subornos. E Miqueias aproveita para denunciar a cobiça, os ganhos imorais através de recursos não oportunos aqui e através da maldade, né? O livro de Miqueias, ele está datado, a experiência de Miqueias, por volta do ano 800, 700 e pouco, antes de Cristo. Mas tem um capítulo de Oséias que me chama muita atenção, que eu gosto muito e eu acho que tem a ver com a nossa questão aqui. Só antes de lê-lo, vale destacar que o livro de Miqueias, ele é um livro, né? Miqueias teve seu ministério profético contemporâneo a um outro profeta muito importante, com um livro bem diferente em termos de tamanho do livro de Miqueias, que é o livro de Isaías. E lá no livro de Isaías, em vários momentos a gente lê sobre orações, sobre diálogos com Deus, mas hoje meu desejo era trazer para vocês uma provocação. A gente está fazendo esses 10 dias de oração, a gente está buscando conhecer mais a Deus, nos aproximarmos de Deus, tentar entender melhor a vontade de Deus para a nossa vida. Só que o livro de Isaías traz uma provocação. Então, a provocação não é minha, é de Isaías, em relação à oração. Tem um capítulo, no capítulo 58 de Isaías, onde a gente ouve sobre uma coisa que parece estranha, mas existe uma oração que não é ouvida, não é escutada. E essa oração diz lá o capítulo 58, e eu vou ler aqui, pode segurar em Miqueias se você está aberto, tá? A gente não está fugindo do texto de Miqueias, mas lá diz, no capítulo 58, justamente na seção sobre o jejum agradável a Deus, diz assim: eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros.
jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Olha só, vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. O capítulo 58 de Isaías, ele é todo construído nessa dinâmica, né? Isso é até um tema recorrente de Isaías. Ele fala de que adianta você ser um excelente performer, você atuar muito bem os ritos religiosos, se na verdade seus ritos religiosos estão vazios de significado. No capítulo 58, a crítica que Isaías faz é em relação ao jejum vazio. Ele fala, vocês jejuam, mas vocês jejuam para os próprios interesses de vocês. Vocês jejuam só pensando em vocês. E daí ele vai fazer uma pergunta, né? Deus, o próprio Deus faz. Não é o jejum que eu escolhi, que vocês soltem as ataduras daqueles que estão presos, que vocês libertem as pessoas, que vocês cuidem daqueles que passam fome. E até muito curioso como há um jogo de palavras entre você ficar sem comer e você dar de comer a quem precisa de comer. É usada a mesma raiz no hebraico, o verbo aná, né? É como se Deus dissesse assim, você acha que o jejum é para você passar fome? O jejum antes disso tem a ver com você dar de comer a quem está com fome, né? Então, passar fome tem a ver com você aflito e etc. Mas o jejum tem uma coisa anterior que dá sentido, né, a essa procura pessoal, que é o quê? Você se preocupar com o outro, você cuidar do outro, aquele que passa fome. E Miqueias também vai apresentar algo nesse sentido no capítulo 6. Ele fala no versículo 6 do capítulo 6, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do excelso. Então, como que eu me apresento a Deus? Como que eu me apresento a Deus numa oração? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano. Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Olha as proporções, né? Exageradas, né? Para ficar claro que é muito, né? Que é o plano de trazer para Deus. Olha quanta coisa, Senhor. Olha quanto sacrifício. Olha quanta coisa que eu fiz. Olha só quantos estudos bíblicos que eu dei. Olha quantas pessoas eu estou trazendo para a igreja. Olha quanta coisa que eu fiz para você, Senhor. E daí ele continua. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Daí continua, versículo 8. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você. E daí ele diz que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Olha só. Você quer entender como Deus espera que você se apresente para Ele? Praticando a justiça, amando a misericórdia e andando humildemente com Deus. Esses três aspectos são fundamentais, essenciais nessa relação com Deus. Deus espera que você se apresente para Ele numa oração, mostrando tudo o que você faz. Olha quantas coisas eu fiz. E a gente leu no texto sobre a oração do Pai Nosso, que não depende da gente, né? Não depende da gente a pregação. É um privilégio, é uma dádiva. E aqui a nossa tendência, né, segundo Miqueias, segundo Isaías, é se apresentar a Deus querendo mostrar o tanto que a gente faz. Olha, Senhor, como eu faço coisa para você. Olha, e acaba a gente vivendo uma vida e seguindo uma lógica de pensamento que poderia se resumir numa frase, que é de nada, Senhor. Senhor, de nada. Olha quanta coisa estou fazendo, ó, de nada, viu? Não precisa nem agradecer. Só que não é isso que ele espera. Não é isso. Ele não espera que você jejue para você se afligir, passar fome. Olha, Senhor, como eu estou sofrendo. Não. Ele fala assim, pratica a justiça. Você está sendo justo? Você está sendo justo com seus funcionários? Você está sendo justo com aqueles que você supervisiona no seu trabalho? Você está sendo justo com aquela pessoa que trabalha na sua casa? Você está sendo justo? Eu quero que você pratique a justiça.
seja justo. Veja em cada uma dessas pessoas que pode parecer, segundo a mentalidade do mundo hoje, que são inferiores a você por você ter um cargo especial, veja nelas a minha imagem e a minha semelhança. Você está sendo justo? Segunda, ame a misericórdia. Miqueias não fala, ame uma seleção de doutrinas, ame, não sei, tais ações. Ele fala, ame a misericórdia. A misericórdia. Você é misericordioso? Lembra que a gente leu sobre a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Você tem sido misericordioso com aqueles que te devem alguma coisa? E aqui eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de empréstimo, não estou falando disso. Eu estou falando daquela pessoa que muitas vezes você pensa, poxa, mas eu vou perdoar aquela pessoa, ela nem reconheceu que ela errou. Você está agindo com misericórdia no seu coração? E por último, ande humildemente com seu Deus. Andar humildemente com seu Deus. Entenda, tudo isso que você pode fazer ao lado de Deus e por Deus não é nunca, em nenhum momento, mérito seu, mas é dádiva de Deus. Isso a gente tem que ser lembrado constantemente. Deus espera da gente sacrifícios enormes, Deus espera da gente bezerros, rios de azeite. Não. Ele espera a justiça, a misericórdia e a humildade. E a humildade. Por quê? Se não agirmos com justiça, se nós oprimimos aqueles que estão à nossa volta, seja uma opressão em relação ao trabalho, mas também uma opressão psicológica na nossa relação com as outras pessoas, Isaías 58, e eu volto lá, fala, jejuando assim, ou agindo assim, com as mãos de vocês sujas de sangue, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Não será ouvido, é o que Deus diz para Israel. Mas daí, lá na frente, depois de falar sobre o que seria o jejum verdadeiro, o que seria o esperado, a promessa àqueles que, usando a linguagem de Miqueias, praticam a justiça, praticam a misericórdia e andam humildemente, agora a gente lê Isaías 58:8, a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer. Eu não sei vocês aí, mas aqui pela janela de casa eu consigo ver que o dia está começando a surgir, o sol está começando a nascer, está começando a clarear um pouquinho. Diz que a luz do alvorecer será a nossa luz. A sua cura brotará sem demora. E olha o que ele fala. A justiça irá adiante de vocês. E a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então, ouçam. Versículo 9. Então vocês pedirão ajuda. E o que vai acontecer? E o Senhor responderá. Gritarão por socorro. E ele dirá, eis-me aqui. Olha, agora Deus responde. Antes, se vocês jejuarem dessa maneira, preocupando só com vocês, não praticando justiça, nem misericórdia, nem andando humildemente, esquece, não vou escutar. Agora, se vocês fizerem isso, vocês vão gritar por socorro, e Deus vai falar, eis-me aqui. E ele continua, se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, se tirarem de vocês o dedo que ameaça, e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e se socorrerem os aflitos, então a luz de vocês, olha a luz de vocês, nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Tirarem todo tipo de servidão, tirarem o dedo que ameaça e também a linguagem ofensiva. Além disso, se abrirem o coração aos famintos e socorrerem aos aflitos. E a nossa luz nascerá nas trevas, e a escuridão em que se encontram será como a luz do meio-dia. Que a gente possa hoje viver nesse dia, mas não só nesse dia, a partir de hoje, o que a gente está, nesse momento, vendo acontecer lá fora, que é o quê? Literalmente, a luz
dissipando completamente a escuridão. Olha para fora da sua casa agora e entenda, isso que está acontecendo é uma metáfora da nossa experiência com Deus. Nós como luz que vem e rompe e acaba com a escuridão. Quando agimos com justiça, praticando a misericórdia e andando humildemente. Quando tiram do nosso meio a servidão, o dedo que ameaça, a linguagem ofensiva e abrindo nosso coração aos famintos e aflitos. Que essa seja uma realidade na nossa vida. E aí sim a gente possa falar que conhece a Deus. Sabe por quê? E esse é o último texto que eu leio hoje. Em Jeremias, capítulo 22, versículo 16, o profeta dá um bom resumo do que é conhecer a Deus. Olha o que ele diz, não sou eu. Jeremias 22, 16 diz assim: julgou a causa do aflito e do necessitado, e tudo lhe corria bem. Por acaso, não é isso que se chama me conhecer? Diz o Senhor. Conhecer a Deus, antes de mais nada, tem a ver com cuidar do aflito, do necessitado, agir com misericórdia, agir com justiça, com bondade. Que a gente possa falar que conhece a Deus, não teoricamente, não porque a gente fez um estudo bíblico, não porque a gente fez faculdade de teologia, não porque a gente já leu a Bíblia várias vezes, não porque a gente conhece o espírito de profecia, mas acima de tudo, por quê? Porque nos preocupamos com o nosso próximo, agindo com misericórdia, com bondade e com amor. Que essa seja a nossa realidade de experiência com Deus. Antes da gente finalizar com a nossa oração, eu gostaria de convidar vocês a lermos, eu não sei se hoje temos algum pedido, algum agradecimento. A irmã Sueli escreve: peço oração por mim, que estou com muita insônia, e que Deus tenha misericórdia de mim. Vamos orar, irmã Sueli, com certeza. O Sérgio escreve: vamos orar pela família do irmão Kleber e também pelas famílias de oração dessa semana, que é a família do Rodrigo e do Zezinho. Lá na Igreja Central nós temos um projeto das famílias de oração. A cada semana a gente ora por duas famílias, e essa semana é a família do Rodrigo e do Zezinho. Então, muito obrigado por lembrar, Sérgio, dessas orações. A irmã Lenísia queria pedir oração para conseguir um lugar de paz para a filha dela, Ive, e ela morarmos. Então, estaremos orando, irmã Lenísia. Conte com as nossas orações. A irmã Ruth escreve: peço oração pelo meu irmão Hélio, que está internado. Vamos orar também, irmã Ruth, pelo seu irmão. A Aline escreve que queria pedir oração por um jovem chamado Igor, que fará uma entrevista de emprego. Estaremos orando por ele, Aline. Pois bem, vamos então concluir esse momento com uma oração. Querido Senhor, eterno Deus, nosso pedido nessa manhã de quinta-feira é que sejamos essa luz que dissipa completamente as trevas. Que a gente possa ter a certeza que o Senhor ouve as nossas orações, porque a cada dia temos tentado não apresentar para o Senhor sacrifícios, rios de azeite, mas sim um coração verdadeiro, misericordioso, a tentativa de agir com justiça com todos à nossa volta, e a busca por humildade. Que essa seja uma realidade. Que aqueles que entrarem em contato conosco, possam olhar para a gente e notar: essa é uma pessoa que anda com Deus, essa é uma pessoa justa, essa é uma pessoa misericordiosa. Que essa não seja só a marca pessoal de cada um, mas seja a nossa marca coletiva, como igreja. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, meus queridos, a todos vocês, que vocês tenham um bom dia de trabalho. Amanhã a gente continua, no sábado a gente conclui esse período dos 10 dias de oração. Fiquem com Deus e até mais. Hoje os dias são tão pequenos demais, as horas passam tão rápido, o tempo escuro
correm pelas mãos, agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer.